Tá dando uma encrenca agora, gente, com o Uber Moto. Sim, o que tá acontecendo é que abriu o Uber Moto, tá se tornando cada vez mais popular em algumas regiões que não tinham. E agora também com a internet, com vídeos e tudo, tá vindo muito vídeo à tona de pessoas que têm o peso acima e o motoboy está se recusando a fazer a corrida. E aí, galera, vamos ver isso, o que que tá acontecendo, o que as pessoas estão expondo. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, essa daqui é a Leti Silva, quem quiser seguir ela. Aqui o arroba, ó, tem gente me perguntando nos comentários, qual é a arroba do fulano, gente? Bem no início do vídeo, eu sempre ponho aqui para vocês o arroba para vocês verem, dou um foco nele. Leti.silva_ é o arroba dela no TikTok, só que ela expôs aqui uma situação. O moto Uber não quis aceitar pelo fato de eu ser gorda. Então bora lá ver o vídeo dela. Não, eu vou ter que falar. O meu olho cheio de lágrimas. Gente, eu não acredito que eu acabei de viver. O moto Uber só não quis me aceitar porque eu sou gorda. Gente, isso pra mim é um cúmulo. É um cúmulo. Na madrugada de quinta pra sexta, do dia 18 pro dia 19, fui para mais um ensaio da Beija-Flor, né? Foi incrível, foi maravilhoso. O ensaio foi acabar ali por volta de 1h20 da manhã. E aí eu fui pedir a minha moto pra ir embora. Esperei bastante pra até eu não aceitar. Até que um motorista aceitou, né? Ele tava vindo de muito longe. E aí, quando ele chegou, né? Eu fui em direção a ele. E aí ele perguntou meu nome. Falou, Letícia? Eu sim, já guardando o celular. E ele, eu vou cancelar aqui, tá? Aí eu, por quê? Ele não me respondeu. Cara, naquele momento eu paralisei, comecei a chorar, fiquei com muita raiva de mim, como se eu fosse a culpada daquilo. Gente, eu tava na chuva, eu só queria ir embora pra minha casa. E aí eu fiquei muito mal com aquilo. Chorei, fiquei com raiva. Os meus pensamentos que eu desejava pra ele naquele momento não eram bons. Não eram bons. Cara, não tem muita explicação a não ser o meu peso. A não ser o meu peso. Porque tava na chuva, ele tava vindo de longe, ele me olhou de cima a baixo e falou na minha cara que queria cancelar. Não tem outro motivo. E eu queria muito ter tido uma reação naquele momento, sabe? De ter xingado ele de todos os nomes, de ter mandado ele pra ponte que caiu. Mas eu não consegui, porque foi a primeira vez que me aconteceu. Então, tipo, foi algo muito inesperado, sabe? Claro que já aconteceu outras vezes de eu pedir o moto Uber e simplesmente o moto Uber passar por mim e fingir que eu não estava ali. Agora, a pessoa olhar na minha cara e falar que vai cancelar, enquanto eu tava gravando uns stories, né, com o meu Instagram, ele passa por mim com outra mulher na garupa, uma mulher magra. E aí, eu tava com o celular na mão, gravando a mim. E na hora me deu muita vontade de virar e filmar ele. Só que eu, boa pessoa, de bom coração que sou, pensei, pô, não vou gravar ele não, né? E é isso. A gente pensa nas pessoas, mas elas não fazem questão de pensar no que, como você vai se sentir naquele momento. Logo depois, outro motoboy aceitou, me trouxe até em casa. E isso tudo aconteceu pelo aplicativo 99, tá? Infelizmente eu não tive muito o que fazer, porque ele simplesmente cancelou e aí ficou por isso mesmo. Provavelmente ele disse que eu não estava lá, né? E aí foi para outro motorista, né? E o que eu queria deixar claro aqui é que nem porque a gente é gorda, de que a gente é monstro. E também, né, tive um relato de uma musa, tá? Na Portela, que eu gosto muito, da Georgia, falou que também tem passado muito por isso. E ela tem um corpo muito parecido com o meu. E assim, gente, a gente nós somos, sabe? E assim, ele era uma pessoa negra, né? Imagina se eu não quisesse ir com ele por ele ser negro. Se eu só quisesse ir com um branco, chegasse pra ele e falasse assim, não vou com você não. Como é que ele iria se sentir? E aí é isso, gente, eu fiquei muito triste com tudo que aconteceu. Eu acho que não merecia ter passado por isso, né? Assim, nunca briguei com muito moto Uber, nunca fiz nada pra ninguém. Até quando eu estou em cima de uma moto, eu respeito, eu não seguro neles, não seguro em nada, fico quieta na minha, não puxo conversa. Então assim, eu acho que eu ter passado por isso foi um grande baque, um baque muito grande, né? E assim, se vocês já sofreram por isso, deixe o relato de vocês aqui no Instagram e saibam que quem já passou por isso, vocês não estão sozinhas, tá? Porque nós também somos seres humanos, tá? Nós também temos coração, nós também temos sentimentos, né? E é isso, gente. Um beijo. Vamos
falar que o vídeo tem várias camadas, né? No começo ela falou que era da Uber, mas depois ela falou com mais calma que é da 99, né? Bom, vamos lá. Então o vídeo ele tem várias camadas. Marquei, tava na chuva. E aí acontece uma situação que é verdadeiramente, gente, muito constrangedora. Os comentários estão bloqueados, gente. E a gente já sabe por quê. A gente sabe que vai tocar naquele ponto. Olha, a culpa não é no motoboy. A moto, ela tem um limite de peso. Você tem que entender isso. É óbvio que com certeza teve muito comentário assim e muito comentário ofensivo. Para ela bloquear, é porque já vai ali para um caminho de ofensa. Mas vamos tentar, gente, olhar dois lados, tá bom? Vamos tentar entender que tem o lado da questão da moto ter limite de peso, que eu vou mostrar um vídeo aqui de uma moça que tem moto e ela explica que na hora da compra da moto tem a questão do peso, sim, o limite de peso. É tudo, na verdade, tem um limite de peso. É elevador, é carro, é caminhão, tudo tem limite de peso, né? E o que acontece? Então tem esse lado e existe o lado do ser humano, um constrangimento. Então, assim, não precisa de muito para você perceber que a situação é bem desagradável. Ela disse uma coisa interessante. Já aconteceu de eu pedir motoboy para me buscar e o motoboy passar direto. Para mim, ela já devia ter entendido isso aí como um aviso de que está acontecendo alguma coisa no aplicativo em que tem um limite, os motoboys não estão aceitando corridas dependendo do tamanho da pessoa e uma hora ia acontecer algo com ela no momento que ela mais precisar. Sabe quando coisas começam a acontecer com a gente, que já está dando um aviso que lá na frente pode dar ruim? Eu não estou falando de quem está certo e quem está errado, eu estou falando da vida dando já uns sinais aí. Ela falou, já aconteceu do motoboy passar direto, mas dessa vez ele parou, ele olhou para mim, na chuva, no escuro, mediu e disse, vou cancelar, tá? E depois, se eu não me engano, passou com uma pessoa magra. E ela disse, ele não falou, mas não tinha outro motivo. Aí o que acontece, gente? Aí ela pega e dá o exemplo. E se ele fosse um homem negro e eu não quisesse... Eu acho esse exemplo muito, muito mais distante. E agora a gente tem que pensar também a responsabilidade de quem vai intermediar entre os dois. Quem vai intermediar entre o motoqueiro e o cliente? Então, eu tenho ali um cliente com X características e eu tenho ali um motoboy dizendo, ó, essas características podem dar problema aqui. E aí, cadê o aplicativo, então, intermediando? Vai esperar o motoboy chegar até a pessoa para, então, fazer N cálculos? Então, o que vocês acharam da história dela? O que vocês entendem de moto? Eu entendo que se existe realmente peso, limite de peso baixo numa moto, eu tô falando baixo que não é tonelada, né? Se existe um limite baixo e se já está ultrapassando o limite, então dois seres aqui tem seu ponto, que aí o aplicativo tem que intermediar. Aí aqui teve um vídeo mais explícito. Quem postou foi a Lady Lana, tá? O @LadyLana que postou. E aqui foi mais porque ela filmou até o motoboy. Vamos ver aqui o vídeo dela, então. Eu ainda falei com ele, se fosse o Wilma que tinha chamado o Moto Uber, eu ainda falei, se fosse que o senhor não vai me levar porque eu sou gorda. Aí uma mais magra o senhor levava. Gente, o Uber não quer me levar porque eu sou gorda, porque ele disse que o amortecedor dele não aguenta não, é meu não, porque eu sou gorda. Gente, eu fiquei sem reação, sem saber nem o que falar. Eu tô nervosa aqui de um jeito. Na hora eu fiquei sem reação, ele falou, cancele aí. Deu as costas e saiu. Falou que não iria me levar. Velho, olha o meu corpo pra eu sentar naquela moto grande. Ele disse que não ia me levar porque eu sou gorda. Infelizmente ele não ia poder me levar não, velho. Eu tô aqui sem... Já dei queixa do Uber, já guardei a placa dele. Meu Deus do céu. Minha filha, é esse mundo mesmo. A que ponto, né? Quer dizer que as pessoas gordinhas, mais cheias, não podem montar em uma moto porque as pessoas não levam a gente gordo. Então, aí mais um caso. Vamos ver aqui os comentários, gente. Toda moto tem um peso limite. O povo que não entende isso. Lógico que entende. Hoje, com o celular, qualquer pessoa consegue se instruir. O problema é a vontade de militar que é maior. Rapaz, no meu ponto de vista, o mototáxi tá errado. Essa mulher aí não pesa mais de 100 quilos. Tá vendo? Aí, se ele é um motoboy, ele atende. Ele atende. Aí, a pessoa que tá na situação dela não sabe. Será que eu posso seguir pedindo motoboy nesse aplicativo? Será que o motoboy que vai me atender vai me dar carona? Porque tem a mentalidade, um exemplo, o cálculo do Edson? Ou será que eu vou pegar um que vai olhar na minha cara e dizer, não, você é gorda, eu não vou te... Vocês estão entendendo? Então ficou uma coisa nebulosa, não sei se vocês conseguem perceber. Porque a gente tem que ter a mentalidade do seguinte, gente, se você é dono do aplicativo, se você é o aplicativo, se você é desenvolvedor do aplicativo, o que você faz agora? Entendeu? Que a gente fica nessa questão, a pessoa tem que ter noção, você tem um peso elevado, é claro que a moto tem limite, o motoboy também, a gente fica escolhendo ali
Entende? O constrangimento versus o próprio limite. Mas, na verdade, agora, se você tá o aplicativo, os dois estão brigando, o que você faz para resolver isso? Qual seria a solução para resolver uma situação dessa, gente? Aqui esse vídeo dessa moça. Essa moça aqui, então, é a Larissa Ribeiro, _ Larissa Ribeiro, quem quiser seguir ela, vai explicar um pouco pra gente. Então, vamos ver. Ah, porque o motoruber é um filho da puta, porque quando ele viu que eu era gorda, ele cancelou a corrida. Amiga, ele tá certo, ele não pode descarregar? Ah, gente gorda não pode andar de moto? Não, não pode. Quem fala isso são os fabricantes, tá? É a Honda e a Yamaha. Se você pegar o documento de uma moto, eu tô te falando aqui como inspetora veicular, tá? Como uma pessoa que trabalha nessa área. No documento da minha moto, por exemplo, a minha moto é uma 160. A maioria que a gente vê rodando nos aplicativos, né? Tem o PBT da minha moto, peso bruto total. O peso bruto total é o peso da minha moto, mais a carga que eu posso carregar, ou seja, 300 quilos. A tara da minha moto, que é o peso dela, são 130 quilos, ou seja, se o PBT é 300, a carga máxima da minha moto são 170 quilos. Ou seja, 170 quilos tem que juntar o meu peso com o passageiro. Um homem aí normal, um homem médio aí, pesa seus 80 ou 90 quilos. Como você quer que o cara te carregue com mais de 100 quilos? Não tem como. Ele não pode, não pode. Quem tá falando isso não sou eu, não é ele, não é a Moto Uber, não é... Não, amiga. É o fabricante que diz, ele tem que seguir o que o fabricante está mandando. Ele fez isso pela segurança dele e pela sua segurança, ele fez o certo. É uma situação constrangedora, é uma situação triste, mas que infelizmente você tá errada. Você vir pra internet e falar isso, chorar, você tem que tirar isso como lição pra você mudar a sua atual situação. E nisso aqui eu nem tô entrando na questão também do prejuízo que você pode causar pro cara, né? Ah, mas eu não tô indo de graça, eu tô pagando. Mas os teus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 reais não vai pagar a suspensão dele. O cara tá atrás do pão de cada dia. Ninguém roda na Moto Uber de brincadeira, não. Ah, não tem nada pra fazer, vou ali rodar na Moto Uber. Não, o cara tá atrás do sustento dele. Eu, por exemplo, moro em comunidade. Aqui na minha comunidade não pode entrar Moto Uber. Só pode entrar carro. Eu vou chamar o Moto Uber pra vir aqui na porta da minha casa. Se eu sei que eu vou prejudicar o cara, se eu sei que isso vai causar problema pra ele, tem gente que chama, tem gente covarde que chama. Ah, eu não tenho nada a ver. Se eu chamei e vim, porra, eu vou botar o cara na enrascada se eu sei que vai prejudicar. Como que tu bota a tua cabeça assim, ó, no travesseiro e tu dorme à noite, sabendo que tu prejudicou um trabalhador, porra, que isso? E ainda querer comparar o cara não te carregar porque você é gorda com racismo, se eu chegasse nele e falasse que eu não queria ir porque ele é preto. Primeiro que você não é uma mulher branca, né? Assim como eu não sou, você também não é. Então, já jogou contra o próprio time, né? Faltou aí um chá revelação. Mas o tom da pele de uma pessoa jamais vai dizer pra você se ela vai te fazer mal ou não. Então, assim, foi racista à toa, de bobeira, jogou contra o próprio time e, infelizmente, está errada. Foi aquilo que eu falei. Então, foi pro vídeo da primeira moça que eu mostrei pra vocês. Claramente, por conta dessa citação que ela deu no final sobre o racismo, que eu também achei bem distante. Bem distante. Uma vez... Agora, eu gostei muito de ouvir o vídeo dela, porque ela disse que trabalha com isso. E aí, ela falou sobre o peso da moto, até o número da moto, falou até o modelo da moto. Nossa, agora eu gostei. O que é interessante é que a gente precisa lutar pelos direitos, porque, gente, eu tinha 300, né? Aí a própria moto conta o peso dela. Conta o peso dela. Eu já perdi 130 nessa brincadeira. E agora ela deu mais certeza como uma pessoa que trabalha com isso, né? Então, se a gente vai por esse caminho do peso limite, então realmente não se enquadra falar sobre cor, não se enquadra, porque não vai danificar a moto. Entendi? Deu pra entender? Deu pra entender. E assim, a informação que ela trouxe de moto foi bem interessante. E aí, gente, o que o aplicativo faz agora? Então, o aplicativo, ele se vê numa situação em que ele tem que esperar da boa vontade das pessoas de entenderem essa questão. Nossa, sair do quadradinho agora pra gente... Porque, gente, temos uma questão agora. Então, o aplicativo, ele se vê numa situação assim. O motoboy tem um limite de peso, nós não colocamos nenhum adendo sobre isso. E mesmo que coloque, muita gente vai seguir pedindo, como ela mesma disse. No último vídeo que nós vimos, ela falou, ó, não pode nem subir aqui onde eu moro. E tem gente que pede o motoboy sabendo que pode colocar ele em perigo. O aplicativo, ele se vê mais ou menos nessa situação, do tipo assim, vamos contar que eles vão se virar entre eles e o motoboy vai negar quando perceber que vai ultrapassar o limite e a pessoa vai buscar um carro quando ela vê que o peso dela não comporta em uma moto. Só que a gente pode ver na internet que não é bem isso que acontece. Como não tem ali um padrão de aceitação, então tem motoboy que aceita, tem motoboy que não aceita, a pessoa então se sente no direito de sempre tentar ou não tentar,
vai que aceita dessa vez. Eu economizo muito com a moto. E aí fica nessa situação. Aí o aplicativo começa a receber denúncias, começa a ter BO acontecendo, de preconceito, de gordofobia, de tudo. E aí fica nessa situação. A gente vai ter que contar com a interpretação de cada um. Um interpretando o peso e o outro arriscando se vai ser aceito ou não na corrida. E agora, gente, eu pergunto para vocês. Diante de um problema desse, que pode acontecer em alguns casos, qual seria a solução? Eu pergunto para vocês, porque a gente escolher, a gente entender, interpretar um lado, dizer quem tá errado, quem tá certo, isso aí é fácil. Mas qual é a solução? Vocês acharam que o aplicativo fez certo de ter aberto, então, a moto para corrida de pessoas? Vocês acharam certo? Mas uma vez que começa a apresentar probleminhas, discussões entre cliente e a pessoa que presta o serviço, qual seria a solução do aplicativo agora para intermediar? Mas é muito comum, gente, abrir um serviço, oferecer algo novo num aplicativo grandioso, milionário, que atende o Brasil todo, e começar a apresentar problemas. E aí o aplicativo vai pensando em soluções. Pois agora, qual seria a solução, gente, que você daria nessa situação? Porque são seres humanos. E o aplicativo, ele não quer chegar e xingar um lado, xingar outro, ficar dando bronca. O aplicativo, ele tem que pensar em como solucionar e diminuir esses problemas. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!